Obrigado, Flávio. Flávio aumentou o peso da minha responsabilidade aqui agora, né? Mas a gente procura realmente tentar trazer assuntos que são relevantes no dia a dia e vamos tentar corresponder pelo menos um pouco aí. É um prazer estar novamente aqui com vocês nesse grande encontro, que é uma oportunidade única para que a gente possa se aprimorar profissionalmente e também fazer a diferença. E fazer a diferença não só na nossa empresa, mas de uma forma que beneficia toda a sociedade. Então, nós trouxemos aqui 2 assuntos que nós consideramos importante aprofundar um pouco o tema, né, para que a gente possa ter um conhecimento maior. O primeiro tema é o acidente de trabalho. E por que acidente de trabalho? É dispensável a gente falar de novo dos números caóticos do trânsito brasileiro, né? Já foi bastante debatido isso aqui. E a gente sabe que o nosso colaborador está inserido nesse cenário. Então, é óbvio que o risco a que ele está exposto no dia a dia é muito grande. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho mais da dinâmica jurídica do que acontece no acidente de trabalho e depois também a gente discuta algumas formas de tentar prevenir isso. O que é o acidente de trabalho? É aquele acidente que ocorre em razão da função que o nosso colaborador exerce a serviço da empresa. Esse é aquele que se chama de acidente típico do trabalho. Existem também algumas subespécies que a lei equipara ao acidente de trabalho. Por exemplo, o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre no deslocamento do colaborador da residência para o trabalho e do trabalho para a residência, né? Sobre esse acidente, inclusive, é importante a gente fazer um parêntesezinho, que no acidente de trajeto, se houver qualquer tipo de desvio, por exemplo, ele está voltando para casa, parou na padaria para comprar pão, e houve um acidente depois, já descaracteriza o acidente de trajeto. Ele passa a ser um acidente normal, comum, né? Do contrário, ele tem a equiparação legal a um acidente de trabalho, consequências legais parecidas, tá? Além do acidente de trajeto, nós temos também doença profissional e a doença do trabalho, que também existe uma sutileza jurídica entre uma e outra, mas para o nosso entendimento aqui, basta saber que são aquelas doenças que têm algum tipo de relação com a função que é exercida, né? Isso pode ser, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, que causa algum tipo de enfermidade, pode ser exposição a fatores ambientais, a fatores químicos, biológicos, e isso aqui, a lei também equipara a acidente de trabalho. Nós vamos falar um pouco das consequências do acidente de trabalho, mas antes é interessante saber em que situações a empresa fica isenta de culpa. A empresa só se exime da culpa na hipótese de caso fortuito ou força maior, que são aqueles eventos que são imprevisíveis, que a empresa não pode prever, né? E quando eu digo imprevisíveis, são imprevisíveis mesmo, tá? Não é uma quebra de uma peça, tá? Porque isso está dentro de uma previsibilidade dentro da nossa operação, né? Geralmente relacionados a atos da natureza, tempestade, esse tipo de coisa, ou atos que realmente fogem do controle da empresa. E quando existe culpa exclusiva da vítima, no caso o trabalhador, ou culpa exclusiva de terceiros. Então são só nessas hipóteses que a empresa fica isenta do elemento culpa, mas não isenta de algumas das consequências do acidente de trabalho. Então vamos começar aqui falando sobre a consequência, a primeira delas. Eu creio que a mais conhecida de todos é aquela que se chama estabilidade provisória. A estabilidade provisória é um direito que o empregado alcança quando, no caso de um acidente de trabalho, ele fica afastado por mais de 15 dias. E a estabilidade provisória dá a ele o direito de pelo menos 12 meses de estabilidade após o seu retorno ao trabalho.
Isso significa que, nesses próximos 12 meses, a empresa fica impedida de fazer uma dispensa sem justa causa, e também, ainda que ele tenha, esteja no contrato de experiência, ou ainda que seja um contrato por prazo determinado. Então, essa é uma consequência que ela acontece, inclusive, independentemente da culpa da empresa. Tendo culpa ou não, a lei determina que a empresa arca com esse ônus. Uma outra consequência é a indenização por danos. E aqui nós já entramos no elemento culpa. Toda vez que a empresa tiver culpa, se o colaborador acioná-la, ela tem o dever de indenizar por danos. E essa indenização é uma indenização ampla. São danos materiais, aí entram as despesas médicas, danos morais, que advêm, por exemplo, de danos estéticos, né? Então, uma indenização ampla. Além disso, nós temos também, vou mudar aqui a ordem um pouquinho, no caso de óbito do colaborador, havendo culpa, a empresa pode ter que pagar uma pensão vitalícia para a viúva ou para a família. Tá? E no caso de redução ou perda da capacidade, também uma indenização para o colaborador, também vitalícia, né? A gente pode perceber que são ações de altíssimo valor. Isso independentemente dos valores que ele vai receber do INSS. Tá? Essa é uma responsabilidade da empresa. Uma outra consequência que nem todos conhecem é o aumento do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. E o que vem a ser isso? Quando a gente fala INSS, parte do empregador, né, a gente pensa sempre no percentual total. Mas esse percentual é composto ali de diversos elementos. Um deles é o seguro-acidente de trabalho. E esse seguro-acidente de trabalho, que varia de 1% a 3%, também tem uma outra variável, que é o FAP, que ele varia de 0,5% a 2%. Então, isso significa que, com base no histórico de acidente de trabalho, o INSS pode reajustar esse FAP em até 1,5%, quer dizer, 1,5% da folha de pagamento da empresa, não só da folha de pagamento daquele colaborador. Então, a gente pode perceber também que essa é uma situação que também pode gerar um custo bastante elevado para a empresa. Outra consequência é a possibilidade da aplicação de multas pelo Ministério do Trabalho, e isso é em razão de que, sempre que acontece um acidente de trabalho, via de regra, acaba havendo uma infringência de alguma norma regulamentadora de segurança e medicina do trabalho. E, havendo isso, o Ministério do Trabalho pode aplicar multas. Tá? E essas multas podem, inclusive, ter outros desdobramentos e outras consequências mais graves. Existe também a possibilidade de responsabilização penal dos gestores, né? Se houver culpa e houver uma lesão, houver homicídio, houver qualquer situação desse tipo, via de regra, abre-se um inquérito policial, e isso pode gerar na possibilidade de responsabilização penal desses gestores. Geralmente isso acontece por negligência, quando o gestor deveria ter observado uma norma de cuidado, deixou de observá-la e acontece o acidente. Uma outra consequência que até pouco tempo atrás não era muito comum acontecer, apesar de existir a previsão legal, mas que o INSS abriu os olhos e a Procuradoria tem movido diversas ações nesse sentido, é a possibilidade de o INSS mover uma ação contra a empresa, no caso de culpa, quando a empresa tem culpa no acidente de trabalho, cobrando da empresa todos os valores que o Seguro Social desembolsou com aquele colaborador. Isso nós estamos falando desde a aposentadoria por invalidez até a pensão por morte. Então, a gente não precisa fazer muita conta também para perceber que esse é uma ação que geralmente tem um valor muito elevado. E o problema dessas consequências que nós listamos aqui nós fizemos um apanhado delas, é que elas podem, no caso de culpa, ser aplicadas cumulativamente, quer dizer, uma não isenta a outra, né? Você pode ter que indenizar o empregado, pode aumentar o valor da tua folha de pagamento, pode responder uma ação criminal, pode ter que responder um processo judicial da Procuradoria do INSS,
Então, a gente percebe que o acidente de trabalho é algo que pode ter consequências muito graves do ponto de vista jurídico para a empresa, fora o ponto de vista humano, é claro. O conhecimento em si mesmo não é o objetivo, né? O conhecimento ele é uma base muito desejável, mas o conhecimento só rende frutos quando, né, como o Flávio falou na palestra dele de ontem muito bem, a gente tem atitude e, mais do que isso, tem propósito. Então, não basta a gente conhecer as consequências. Por isso, eu acho muito importante a gente conversar um pouco aqui sobre como fazer para tentar evitar essas consequências que nós listamos aqui, né? Como a gente pode fazer para tentar trabalhar na base e tentar evitar não só esse custo para a empresa, porque nós estamos falando aqui pelo aspecto jurídico, que é o foco da nossa conversa, mas o aspecto humano, que é muito superior a isso, né? A gente tem que valorizar a vida, sobretudo. E aí nós vamos, então, passar para vocês aqui alguns vídeos e vamos fazer alguns comentários, são vídeos curtinhos, para a gente poder analisar se existe alguma coisa que a gente pode melhorar na nossa empresa. Gente, o que a gente percebe aqui? Bom, a primeira coisa que a gente percebe é que se não fosse a caixa ali, o rapaz tinha sofrido um acidente bem mais grave ali, pelo jeito, né? E o que mais tem de errado nesse vídeo? Não sei o que tinha dentro da caixa, mas parece que amorteceu a queda dele ali. O que mais tem, já tem tudo errado, né? Está tudo errado nesse vídeo, né? Desde da localização da porta, onde ele tem que disputar o espaço com o pessoal do trânsito, até a falta de um elevador aqui. Eu estou falando elevador, mas não tem nenhuma escadinha para o rapaz ali, né? E ainda a gente pode... Até o clima organizacional da empresa não é lá grande coisa, porque o colega dele viu ele caindo aqui, passou, não deu nem bola, nem olhou para trás. Então, o pessoal ali vai ter que fazer um trabalho de base bem consistente ali, né? Mas, assim, você pode até falar assim, os vídeos que nós estamos passando aqui, talvez você não vá encaixar ele literalmente na tua operação, tá? Mas ele serve para a nossa reflexão. Analisando isso, o que é o nosso dever como gestores, tá? Eu sugiro que cada um de nós percamos um dia não é o termo correto, a gente ganhe um dia acompanhando o nosso gestor, o nosso colaborador, o nosso condutor na operação, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com as situações que acontecem no dia a dia e que, às vezes, lá na nossa operação, cuidando daqueles problemas diários, a gente não percebe. E fazendo isso, tenho certeza que a gente vai conseguir imaginar soluções, imaginar alternativas, né? Porque sofrendo o problema na pele ali, a gente acaba encarando isso de uma forma diferente. Então, uma sugestão, que a gente faça uma análise, né? A gente entenda melhor o que está acontecendo na operação. Vamos passar um outro videozinho aqui também. Problema, né, gente? Eu sei que aqui em São Paulo não acontece nenhum tipo de alagamento, né? Mas a sugestão que fica, né, é como eu disse, o vídeo não é para ser encarado literalmente, mas será que nós passamos para o nosso colaborador, por exemplo, instruções numa situação de risco dessa, como ele deve agir, como ele deve fazer, né? A gente tem que fazer essa reflexão para poder imaginar se nós estamos realmente trabalhando estrategicamente, se nós estamos realmente cuidando da vida do nosso pessoal, né? E o que a gente poderia fazer de diferente, né?
É muito importante. Até voltando um pouquinho naquele vídeo anterior lá, se acontecesse um acidente naquela hipótese, vocês acham que seria culpa da empresa? É claro, não tem juiz no mundo que não daria isso como culpa da empresa no caso de um acidente mais grave lá. Porque a empresa tem o dever de fornecer os equipamentos necessários para que o colaborador desempenhe a função dele da forma segura, né? Vamos analisar mais um outro vídeo aqui. É o onipresente celular, né? A gente sabe que o celular é uma das maiores causas de acidente, provavelmente na maioria das empresas, a maior causa de multas, mas vamos fazer uma reflexão. Será que nós estamos realmente tomando as medidas necessárias para banir essa prática do nosso dia a dia? Ou será que, pelo contrário, a gente fornece um celular para o colaborador, liga para esse celular e, às vezes, até fica bravo se ele não atende na hora, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer para a gente entender se nós estamos realmente trabalhando para evoluir nessa questão da segurança, né? Tem um próximo vídeo aqui que são cenas bastante fortes, até pensei em não colocá-lo, mas eu acho que vale a pena para a gente poder refletir. Vamos lá, pessoal. Gente, é claro que é uma brincadeira, até para descontrair um pouco. A gente mostrou muito acidente, senão o pessoal ia começar a ficar traumatizado aqui com a palestra. Mas até na brincadeira existe uma reflexão, né? Será que a gente está realmente fornecendo um veículo mais adequado para a operação, né? Será que a gente está considerando a complexidade da nossa operação, né? A gente ou está olhando só aquela última linha do orçamento, né? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer também para entender se nós estamos trabalhando, se nós estamos evoluindo nessa questão da segurança, como gestores, como profissionais, né? Então, evita-se acidente de trabalho, tá? Elaborando uma política de prota, na qual a empresa estabeleça procedimentos que devem ser seguidos para situações de risco, ou seja, você diagnostica a sua operação, identifica as situações de risco, risco patrimonial, risco pessoal, e estabelece um procedimento que neutralize ou pelo menos minimize os riscos da operação. A gente sabe que risco zero não existe, mas é um trabalho que a gente tem que fazer, e a política de frota é um instrumento fundamental para isso, né? E treinamento, treinamento e treinamento, tá? E do ponto de vista jurídico, né, documentar ao máximo todos esses treinamentos, todos esses procedimentos para que você esteja amparado no caso de um questionamento de culpa, tá? Isso é muito importante também. Vamos entrar então no nosso segundo tema de hoje, que é uma questão que eu tenho visto bastante questionamentos aí. Eu já analisei política de frota, em que se estabelecia um procedimento para transferência de pontos da carteira do empregado para outro, porque isso aí resolve o problema da empresa, resolve o problema do empregado, né? Mas será que pode, né? Será que isso é legal, fazer essa transferência de pontos da habilitação? Gente, pode, mas você ganha direito, inclusive ainda ganha direito a passar de 1 a 5 anos nesse resort aqui. Diz que a comida não é muito boa, não, mas é de graça. Tá, gente, é uma brincadeira. Lógico que não pode, tá? Isso daqui é falsidade ideológica. Isso está... Opa, vamos voltar aqui. Isso está no artigo 299 do Código Penal, tá? Que é inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. De 1 a 5 anos de reclusão. Pessoal, se tem alguém que ainda faz isso, tá?
porque é difícil pegar, né? É difícil o pessoal descobrir, é difícil. Então imagine sentado na frente do delegado tentando explicar para ele por que a tia do seu funcionário estava dirigindo um veículo da sua frota às 3 horas da tarde da quarta-feira. Ou então, por que está lá a foto do teu colaborador no radar, lá na foto da multa, e na multa lá está apresentada uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Gente, numa situação dessa, o pessoal vai cair aqui mesmo, tá? Na reclusão. Então, é algo que a gente tem que banir da nossa atuação, tá? Inclusive, tem um vídeo aqui que eu vou passar para vocês. Por coincidência, essa apresentação foi feita antes, eu não sabia. Ontem, o Marcos Trade, que é o diretor-geral do Detran do Paraná, recebeu um prêmio aqui no Pará, da mídia consciente. E a reportagem que eu coletei da Rede Globo para mostrar para vocês é uma reportagem exatamente com ele. Vamos assistir, que vale a pena para ilustrar o que nós estamos dizendo aqui. Motoristas infratores que tentam se livrar dos pontos na carteira podem ter que se explicar para a polícia. O Detran já está com equipes fazendo investigações até nas redes sociais. Comprar ou vender pontos na carteira de habilitação pode ser enquadrado como crime de falsidade ideológica. E o Detran está monitorando quem oferece venda de pontos ou até compra de pontos nas redes sociais. Como é que isso está sendo feito? Bom, nós monitoramos as redes sociais e verificamos, vez por outra, anúncios de venda ou de troca de pontos nas carteiras de habilitação. Uma vez que isso é identificado pela nossa área de auditoria, nós encaminhamos para a delegacia ou para o núcleo de crimes cibernéticos, né, para que eles façam uma investigação e identifiquem as pessoas que estão cometendo esse crime, que na realidade é crime. Aí, nesse caso, além de responder criminalmente, a pessoa volta a ter os pontos atribuídos a ela na carteira de motorista. Exatamente, ela tem os pontos atribuídos a ela, quando identificado o problema, e responde por crime de falsidade ideológica, que pode dar 1 a 5 anos de reclusão. Precisa falar muita coisa, né? Então, gente, se a gente estava fazendo isso, vamos parar, tá? Isso é mais um adendo, né? Com relação, porque é tão importante, eu resolvi trazer aqui como último slide, que é a importância do controle de pontos de habilitação, tá? Eu sei que são poucas empresas que fazem, e a experiência que nós temos demonstra aí que de 3 a 5% das grandes empresas têm colaboradores, aí, têm condutores que têm problemas com a pontuação da carteira de motorista, tá? E isso significa que, se um desses nossos colaboradores, né, se envolver no acidente, a primeira consequência é a perda da cobertura do seguro. Você pode procurar lá na sua pólice, que com certeza vai estar escrito lá que o condutor tem que estar devidamente habilitado, nem poderia ser diferente, tá? Segunda consequência é que é um crime de trânsito. Se ele é pego numa blitz ou se envolve em qualquer tipo de acidente, você entregou um veículo para uma pessoa não habilitada. E você está sendo, juridicamente falando, partícipe do crime de direção sem habilitação, né? Vai responder um inquérito policial, pode até ser que se livre, né, dizendo, né, que não tinha conhecimento, enfim, mas participa de um processo criminal de graça, né? Não vale a pena. E se a lei de Murphy prevalecer, que esse colaborador se envolver num acidente em que tenha vítimas, aí bem provavelmente você vai ser corresponsabilizado por isso também. Então, gente, vamos fazer esse controle da pontuação da habilitação, porque é muito importante. Pessoal, era isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje, tá? Eu agradeço o tempo e a atenção de vocês. Muito obrigado.